Atleta jacareiense vai representar a cidade em competição de taekwondo que acontecerá na China. Comissão de Assuntos Econômicos quer tornar obrigatória a divulgação de dados cadastrais dos ganhadores de prêmios de loterias. Projeto aprovado em comissão da Câmara dos Deputados busca prevenir casos de suicídio. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber o jornalista Rodrigo Romero. E também Bruna Bombonati, que é dermatologista e vai conversar com a gente aqui no segundo bloco. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Segunda-feira, 12 de novembro, mais uma semana começando aqui na nossa TV Câmara Jacareí, início de semana um pouco mais curta para quem vai ter feriado aí, quinta-feira temos feriado, Proclamação da República, 15 de novembro. Para começar aqui o nosso jornal hoje, nessa segunda, a gente traz para vocês os nossos destaques no Giro de Notícias. A primeira notícia que temos hoje é o Diário de Jacareí. Frente organiza reuniões em bairros para discutir regularização fundiária. Em conjunto com a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Fundação Prolar vão realizar oficinas temáticas para o engajamento da população diante das discussões do projeto de lei que estabelece normas para a regularização fundiária urbana aqui na cidade. Pois é, então uma ação aí da Frente Parlamentar em Defesa de Políticas de Habitação e Regularização Fundiária, frente aqui da Câmara Municipal, está envolvido os vereadores Luiz Flávio, Márcia Santos, Valmir do Parque Meia Lua, Juarez Araújo e a vereadora Lucimar Ponciano. A vereadora Márcia Santos do PV é a presidente da frente. Mais uma notícia agora no destaque, o jornal O Vale. Prefeitura de Jacareí abre licitação para a obra da terceira ponte. As obras devem ter início no próximo semestre. A discussão dessa obra vem desde a década de 90. No edital consta a implantação do novo sistema viário de interligação das avenidas Malek Assad e Presidente Castelo Branco, com extensão de 1 quilômetro. O trecho interligará os bairros Rio Abaixo, que fica na região oeste da cidade, e o prolongamento do Santa Maria, na região norte. A empresa vencedora do certame ficará responsável pelo fornecimento do material, mão de obra e equipamentos. Os envelopes poderão ser entregues até às 9h30 do dia 21 de dezembro do próximo mês. E o gasto estimado é de 20 milhões e está sendo licitado aos moldes internacionais, com publicações de grande circulação, e é enviado a 19 embaixadas. Tá aí. O pessoal que está na expectativa da terceira ponte, a obra deve ter início já no próximo semestre, no começo do ano que vem. Vamos para o próximo destaque. Agência Senado. Reparação de danos a vítimas de tráfico de pessoas está na pauta do plenário. Bom, Comissão de Transparência e Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, lá no Senado Federal, aprovou o projeto que destina recursos do Fundo Penitenciário Nacional à reparação de danos a vítimas de tráfico de pessoas e exploração sexual. A gente falando no século XXI, ainda tem pessoas sendo traficadas. Vamos lá, próxima destaque, ABC, Agência Brasil. Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE. Boa notícia, então? Boa notícia, né? Apesar da queda nacional de 1,8%, a produção industrial avançou de agosto para setembro em 8 dos 7 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E as principais altas foram observadas nos estados do Ceará e Pará. Eles foram, então, a região norte do nosso país, norte e nordeste, tiveram os principais destaques em relação à alta da produção industrial. Bem, esses são os destaques do nosso Giro de Notícias, aqui começando o Bom Dia Jacareí desta segunda-feira. Estamos recebendo o jornalista Rodrigo Romero, que vai participar conosco aqui. Rodrigo, vou começar, bom dia, né? Bom primeiramente. Dia. Bom dia. Começar comentando contigo um pouquinho a obra, então, a terceira ponte. Vai sair essa obra, já foram vencidas todas as etapas de licenciamento, agora a abertura do edital? Essa obra é uma das que estão na lista dos projetos da Prefeitura em relação ao Banco de Desenvolvimento da América Latina,
que vai emprestar para Jacareí cerca de 240 milhões de reais, fracionados a partir do momento em que essas obras vão começar. Então, pelo plano da Prefeitura, é provável que no primeiro semestre, já então do ano que vem, essas obras da terceira ponte comecem na cidade, para ir desafogar um pouco a região central da cidade. Muita gente reclama que Jacareí tem só uma parte central que sempre fica congestionada de carro. Então essa terceira ponte, que vai aí unir a Malek Asset com a Castelo Branco, vai então ajudar Jacareí a se formar melhor essa ideia, entre aspas, de outra região central para Jacareí. E já se fala muito também, quando estiver acabando esse empréstimo da Prefeitura, essas obras que o prefeito Isaías quer fazer com esse banco estrangeiro, uma quarta ponte para Jacareí, aí que vai unir o outro lado da cidade. É um projeto que ainda está sem estar no papel ainda. Só uma vontade, vamos dizer assim. Só uma vontade que está na cabeça do prefeito Isaías, junto com o secretário de governo, Celso Florencio, que é fazer uma quarta ponte na cidade. Aí o local ainda não está definido, mas é bom ressaltar que, se esse projeto for mesmo aprovado, vai atingir as últimas moedas desse dinheiro do banco estrangeiro que Jacareí vai financiar a partir já do ano que vem. Bom, tá aí. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa com o Rodrigo. Um jovem atleta aqui da cidade conta os dias para a estreia no Campeonato Mundial de Taekwondo. A competição vai acontecer na China e a repórter Daniela Santos conversou com ele antes do embarque. Perseverança, integridade, cortesia, autodomínio e espírito indomável. Esses são os pilares do Taekwondo, uma arte marcial milenar que possui duas modalidades, luta e poncê, como esta aqui, que requer muita técnica, o que nas competições oficiais faz toda a diferença. Poncê consiste em movimentos coreografados e pré-definidos, exercitando não só o físico, mas sobretudo a mente e o espírito. Visualmente, é bem semelhante a um combate contra um adversário imaginário. O suor representa o treino pesado do Alex Arruda. Ele conheceu o Taekwondo aos 12 anos e aos 18 será o único atleta de Jacareí a representar o Brasil no Campeonato Mundial de Poncê. A competição acontece entre os dias 15 a 18 de novembro, na China, e ele não esconde a ansiedade, mas disputar grandes competições não é novidade para ele. Se liga só em algumas das medalhas que ele coleciona: Campeonato Paulista, Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro de 2017, Campeonato Brasileiro de 2018, Copa do Brasil e um bronze no Pan-Americano, disputado nos Estados Unidos. Agora é dar o melhor de si no Mundial. Eu espero muito desse campeonato, é um campeonato muito importante, é a 11ª edição do campeonato. É o primeiro campeonato mundial que eu vou participar, então vai ser uma experiência muito grande. Eu estou muito ansioso e espero dar o meu melhor. Treinador do Alex desde os seus primeiros passos no esporte, Pedro Paulo fica orgulhoso e abre o sorriso quando fala de seu pupilo, que não gostava de competir não, mas o talento falou mais alto. Ele não gostava muito de competir não era um garoto que era de competição. Ele vinha, treinava, se dedicava muito nos treinos, aprendia muito fácil as coisas, né? Buscava muito conhecimento, porém ele não gostava muito de competir. Você me chamava ele, Alex, vamos competir, vamos treinar para a competição. Ele, não, ele fugia. Por fim, depois de uma certa graduação, quando ele chegou na preta, que ele resolveu falar, não, agora eu quero competir, né? E como ele já era um garoto dedicado, ficou fácil para ele, né, dar uma ênfase grande no trabalho.
Aí mais um atleta de Jacareí que se destaca. Né? E tá indo para o outro lado do mundo, representando. Já tá lá, já. Já tá lá, representando nossa cidade de Jacareí, nosso país e nossa cidade. Legal. Bom, a semana está só começando, é bom saber como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, você que quer programar o seu feriado aí. A segunda-feira vai ser de bastante calor, né, com algumas nuvens na cidade, mas apesar do calor, elas podem provocar chuva no fim da tarde. A umidade relativa do ar deve marcar 51% e teremos 72% de chances de chuva, é o que diz a previsão do CPTEC-INPE. A mínima fica em 18 graus e a máxima pode chegar aos 30. Já na terça-feira, o calor segue na cidade, porém a nebulosidade também continua, apesar do tempo abafado, a umidade do ar fica aí em 48% e teremos 12% de possibilidade de chuva, então as chances de chuva para terça-feira devem cair bastante. Os termômetros devem variar em 19 graus de mínima e podem chegar também, assim como hoje, segunda-feira, aos 30 graus de máxima. Muita gente pensa que a Câmara de Jacareí só teve essa sede aqui na Praça dos Três Poderes, na região central, que antigamente era conhecida como Esmaga-Sapo. Mas o Poder Legislativo da cidade foi abrigado em outros prédios da região central. Veja quais são eles no vídeo a seguir. No dia 10 de janeiro de 1948, a Câmara de Jacareí se instalou de maneira provisória na Associação Comercial da cidade. Algum tempo depois, na década de 1950, vai para um casarão na rua José Bonifácio, bem atrás da Igreja Matriz, e ali permanece até os anos 60, quando passa a funcionar na rua Alzira Salles de Siqueira, número 38. Mas logo deixa de novo essa sede para vir à Praça dos Três Poderes. A inauguração do atual prédio da Câmara Jacareiense foi no dia 15 de novembro de 71. Estiveram presentes o prefeito Malachi Assed, o presidente da Câmara Benedito Lencioni e o então governador de São Paulo, Laudo Natel. No fim do ano de 2010, o prédio foi reformado e um outro foi erguido ao seu lado, formando o anexo do Legislativo. Aí, bom, Rodrigo, você que está responsável por essa série dos 70 anos aí, Memórias e Histórias da Câmara, fala um pouquinho pra gente desse episódio também dos 70 anos. A Câmara de Jacareí, esse prédio que a gente está, que fica na Praça dos Três Poderes, é o prédio onde a Câmara de Jacareí passou a maior parte do tempo, já está há 47 anos aqui. Os outros prédios foram na área central da cidade, um aqui próximo da Igreja Matriz, como mostrou no vídeo, mas também outro dado curioso que eu não coloquei aí eram os nomes dos prédios. Por exemplo, a prefeitura, quando inaugurou o prédio, o nome do prédio era o Prédio Presidente Castelo Branco, em homenagem ao presidente do regime militar. E aqui a Câmara era o Palácio 31 de Março, também em alusão ao regime militar que foi em 64. Com o passar dos anos, cerca de 40 anos depois, as prefeituras e os presidentes da Câmara mudaram esses nomes. A prefeitura passou a ser chamada de Paço da Cidadania, tirou o nome do Castelo Branco, que hoje o Isaías colocou de volta o busto ali na frente da prefeitura, e Jacareí a Câmara de Jacareí começou a se chamar de Palácio da Liberdade. Então o nome de 31 de março, em alusão ao regime militar, foi tirado e hoje é o Palácio da Liberdade. Então esse prédio que a gente está aqui na Câmara é o que a Câmara mais ficou e em 2020 o anexo vai completar 10 anos de Câmara, né? Então 47 anos já que a Câmara já está residindo aqui nesse prédio. No antigo Esmaga-Sapo. Esmaga-Sapo, aqui em Jacareí. Muito bem. Bom, você está procurando uma vaga aí no mercado de trabalho, agora é hora de acompanhar as oportunidades oferecidas pelo PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de Jacareí. Hoje temos aí 2 vagas para assistente de vendas, operador de telemarketing também 2 vagas e uma vaga para agente de ação social. Para disputar essas vagas, você precisa fazer o seu cadastro lá no PAT, na Rua Barão de Jacareí, 839, no centro.
lá no Atende Bem Trabalhador, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. O projeto que tramita na Comissão de Assuntos Econômicos na Câmara dos Deputados quer tornar obrigatória a divulgação de dados cadastrais dos ganhadores de prêmios de loterias. Data do aniversário, dia que casou, os motivos da escolha são variados. O objetivo é o mesmo, dar sorte. Mas pode ser que o apostador tenha que citar outros números na hora de jogar, os do CPF. É que um projeto em análise no Senado Federal define como obrigatória a identificação. E a finalidade é facilitar a investigação de fraudes no sistema de loterias da Caixa Econômica Federal. Dados fornecidos ao Senado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, mostram pessoas que ganharam mais de 500 vezes na loteria. O relator da proposta que tramita no Senado lembra ainda outras fraudes, como o desvio de mais de 60 milhões de reais em bilhetes premiados. E ressalta que o projeto vai combater esse tipo de situação. Isso vai ajudar muito a própria Caixa, e não só a Caixa, mas também a Receita Federal, que você combate realmente a lavagem de dinheiro através desse processo. E a grande vantagem é que, se ele eventualmente perder o bilhete, a Caixa Econômica, sabendo o número do CPF, já localiza a pessoa e até 30 dias pode localizar e avisar. Mas, para o coordenador de fiscalização das loterias, a lei não trará mudanças na segurança contra as fraudes. A Secretaria hoje adota as melhores práticas mundiais em relação à segurança e principalmente no que tange à lavagem de dinheiro. Existe o COAF, que é o órgão do governo responsável pelas ações atinentes ao combate à lavagem de dinheiro e que já obriga, pela Lei 9.613, de 98, a prestar todas as informações no que tange aos jogos lotéricos. O projeto de lei também obriga as administradoras de loterias a publicarem na internet até 90 dias depois do sorteio o nome, o CPF e o endereço dos vencedores dos prêmios, o que não está sendo bem recebido pela população. Divulgando só o estado onde a pessoa já vive já é um perigo, né? As pessoas já correm grandes riscos. Chama muita atenção das pessoas, de ladrão, dos malfeitores, né? O relator do projeto diz que é possível aumentar o número de informações para os órgãos de controle apenas com o registro do CPF no momento da aposta. Ele afirma que a publicação dos dados dos ganhadores traria mais danos que benefícios para a sociedade. Esse é um risco muito grande, né? Você calcula, se todos os ganhadores tiver publicado o seu nome, seu endereço, seu CPF e todos os dados, o risco que tem para a família. Aí, Rodrigo, isso aí me lembrou a máfia dos anões do orçamento. Lembram que eu tinha um deputado, João Alves, que já tinha ganhado também um monte de vezes na loteria? Esse escândalo dos anões do orçamento completa 25 anos agora, em 2018, né? Esse João Alves, que na época era deputado federal, foi investigado na CPI dos anões do orçamento. No depoimento dele na CPI, ele admitiu: eu tenho sorte mesmo, ganhei mais de 100 vezes na loteria. Mais de 100 vezes? Mais de 100 vezes. Então, porque foi um ano depois do escândalo do impeachment do Collor, né? Então, na época era o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara. Então, foi o escândalo que mexeu com o Brasil em 92. Teve um outro em 93, que foi esse dos anões do orçamento. E esse João Alves ficou conhecido porque admitiu, entre aspas, ter muita sorte para ganhar na loteria. Mas algo tá errado, né? Uma pessoa que já ganhou mais de 500 vezes na loteria, né? Não tem como. Você já ganhou bingo? Cara, eu nunca ganhei nada. Então, nada. Tem alguém com um pedaço da sua sorte espalhado por aí. Vamos observar essa proposta. E, bom, os especialistas dizem que são necessárias outras medidas para combater as fraudes, né, nas loterias. Esse funcionamento da transparência em jogos, como esse jogo da loteria esportiva antigamente, é muito complicado para poder administrar isso, né? Porque são muitos dados e muito dinheiro que corre solto, tem lavagem de dinheiro também. Então é muito difícil para poder esclarecer tudo isso mesmo. Mas leis como essa, eu não sei se mais ajudam ou mais atrapalha essas pessoas que ganham aí legitimamente na loteria. Acaba divulgando o dados, nome e a pessoa corre perigo, né? Segurança, né?
A fraude, a suspeita da fraude, quando essas pessoas que ganharam muitas vezes, é que alguns grupos compram esses bilhetes premiados para poder fazer a lavagem do dinheiro, né? Você acaba tendo um dinheiro, você consegue declarar uma origem para um dinheiro que muitas vezes não tem origem muito correta, né? É por isso que é difícil fazer essa transparência. Tem que ter muito cuidado em elaborar esses projetos, porque são milhões, né? Milhões de reais que correm solto aí, a gente nem sabe para onde vai esse dinheiro, esse montante aí. Tá aí. Bom, vamos acompanhar agora um pouquinho do trabalho desenvolvido pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Você pode conhecer todas as ações dos vereadores em nosso site, o jacareí.sp.leg.br, e aqui no Bom Dia Jacareí nós trazemos para você alguns destaques todos os dias no nosso telejornal e no quadro Momento Legislativo. Hoje começamos com o vereador Abner de Madureira, do PR. Ele pediu a inclusão da Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí no livro de registros das formas de expressão como patrimônio cultural e material do município. Tá aí o vereador agora Luiz Flávio Dias, do PT. Ele quer saber sobre a existência de um convênio entre a municipalidade, entre a cidade de Jacareí e a creche Lar São José, localizada na rua Ceríaco da Costa, lá no Nova Jacareí, na região oeste. Creche Lar São José, lá das Irmãzinhas, lá das Freiras. Fernando da Ótica, do PSC, pede a construção de faixa elevada para a travessia de pedestres e a colocação de redutores eletrônicos de velocidade na Avenida Dom Pedro I, no Parque dos Príncipes. Bom, esses foram os destaques, então amanhã tem mais. Amanhã não, amanhã é terça-feira ainda, olha eu já pulando a semana. Feriado, Rodrigo, né? já estamos adiantando. Rodrigo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho e no segundo bloco vamos receber a Bruna Bombonati, que é médica dermatologista. Bom dia, volta já. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Esse desenquadramento dentro do portal, automaticamente o portal já se comunica com a Receita Federal. Se ele desenquadrou, ele tem que ir a uma junta comercial para mudar a sua configuração jurídica aí. Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br.
combate à dengue também depende de ações cotidianas de todos nós. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada. Evitar a proliferação do mosquito transmissor da doença é a melhor forma de vencer a dengue. O Conselho Tutelar existe para proteger nossas crianças e adolescentes do abuso e da violência. Em Jacareí, você pode falar diretamente com os conselheiros pelo telefone 39 54 9920 ou pelo e-mail conselhojacareí@gmail.com. O Conselho Tutelar fica na rua Armando Salles de Oliveira, número 55, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. Para denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes, Disque 100. Hoje, o programa ele permite a você empreender em mais de 490 atividades econômicas. Ele pode faturar até R$81 mil ano. São empresários individuais que podem ir a uma instituição financeira buscar crédito como empresário, ter acesso a linhas de crédito mais baratas do que as linhas para as pessoas físicas. Ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode vender para o governo. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco quem está conosco é a médica dermatologista Bruna Bombonati. Bem-vinda. Obrigada. Falei certo o seu nome, Falou, Bruna? é isso aí. Tudo bem, obrigado pela sua presença Obrigada aqui. a vocês pelo convite. A gente vai falar sobre vários temas, mas mais especificamente sobre a psoríase, que é uma doença que ainda assusta muita gente, ainda falta muita informação, mas imagino que os tratamentos avançaram muito sobre esse tema. Sim. Avançaram demais, hoje a gente consegue controlar a doença com a medicação, é uma doença que não tem cura, mas tem o controle, né, dá pra ir nessa parte aí. Muita gente ainda confunde, Bruna, às vezes a doença com uma alergia, acha que não é nada grave, deixa de procurar um médico. Sim, porque na verdade tem graus da psoríase, né, então a psoríase leve é confundida com uma micose, com uma alergia. Agora a psoríase é um pouco mais grave, daí a pessoa já às vezes vem procurar a gente até pela internet, tudo já sabendo o que é, né? E como é que a gente pode descrever os sintomas, né, dessa doença? Então, começa com umas placas avermelhadas, tem alguns tipos, né, mas alguns tipos tem umas plaquinhas menores, o que é mais comum são umas placas maiores, que tem uma descamação branca, né? E isso quando é na pele, mas tem também couro cabeludo, que tem uma descamação importante, e algumas pessoas apresentam as dores articulares, que é a psoríase artropática, né? A pessoa começa a sentir dor na mão, assim. Sente dores. Ela tá como se fosse internamente, assim. Né? É na articulação, né? Mas não é o mais comum é da pele mesmo. E ela é causada, qual que são as causas dessa doença? Então, ela é multifatorial, que a gente fala, né? Então, tem a parte genética, e tem, assim, o estresse pode piorar, o cigarro, a bebida alcoólica. É uma doença muito ligada a estresse, então quem tem sabe, né, que quando está estressado piora, né, essa parte. O sol pode melhorar em quantidade pequena. Geralmente acho que é o contrário, né, que o sol pode piorar. Então não, ele tem essa ação, assim, na doença, então ele pode melhorar, mas se pegar muito sol, piora. Então a pessoa tem que ter a medida certa. Tem que ter a medida certa, isso. E aí quando o tempo está muito seco também pode piorar, então tem essa... Alguns agravantes. São vários fatores, né?
Bom, a gente vai dar uma pausinha aqui na conversa com a Bruna, porque é uma enfermidade social que precisa ser combatida, o suicídio. Um projeto aprovado em comissão da Câmara busca prevenir os casos e valorizar a vida. Uma enfermidade social que precisa ser combatida, o suicídio. Projeto aprovado em comissão da Câmara busca prevenir os casos e valorizar a vida. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara cria a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida. E estabelece também que a semana do dia 10 de setembro será dedicada à reflexão e à promoção de campanhas de prevenção. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o Setembro Amarelo é o mês dedicado ao tema. Nós sabemos que o suicídio é um problema físico, pessoal e também social. Muitas vezes um suicídio destrói uma família. No Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos. Então, e no mundo, chega a um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, uma pessoa está se matando em algum lugar do mundo. O projeto aprovado conceitua o suicídio como um mal social que deve ser combatido pelas 3 esferas do poder público. Estabelece ainda que o Estado deve manter um banco de dados com informações sobre o número de mortes e de tentativas de suicídio. A política prevê também a criação de canais de atendimento, inclusive por telefone, a pessoas com impulsos suicidas. As pessoas evitam, inclusive, falar a palavra como se não falar fosse reduzir ou eliminar o sofrimento psíquico que as pessoas sentem. E a gente sempre alerta que é preciso sim falar, é preciso atentar, porque à medida que você fala, você se sente melhor. O suicídio nada mais é do que um sinal de comunicação. A pessoa está comunicando que naquele momento a dor dela é tão insuportável que ela não consegue viver. Não que ela não queira viver. O que ela está falando é que naquele momento ela não consegue conviver com aquela dor que ela está passando. Tá aí, o importante, aqui na Câmara tivemos a aprovação, né, da Semana de Prevenção e Combate ao Suicídio. Indicado pelo vereador Rodrigo Salomão. É um tema que cada vez mais a sociedade tem falado, tem abordado. A gente, quando estudava jornalismo, no meu tempo, você é muito jovem, Elaine, era um tema tabu, né? Tinha até uma orientação de falar pouco sobre o suicídio, muito pouco sobre casos de suicídio. Tem essa... a gente tinha essa perspectiva de que isso poderia incentivar outras pessoas a cometerem suicídio. Exatamente. Mas agora se fala muito, né? Se fala muito, inclusive é necessário falar, né? Hoje em dia acontecem palestras em escolas, na Biblioteca Municipal, o Coletivo Nandi também já falou sobre o assunto, a gente precisa falar, existem seriados, então a informação precisa chegar nas pessoas e acabar com esse preconceito, né? De que se a gente falar, a gente incentiva. Não, é o contrário, se a gente falar, a gente previne. Até porque a gente não está falando daquele indivíduo que, né, cometeu suicídio, a gente está falando do suicídio como de forma geral. Como falou aí, uma doença social que cada vez atinge. E cresce muito entre os jovens também. Bom, durante os 70 anos da Câmara de Jacareí, o número de vereadores eleitos mudou algumas vezes. Hoje a gente tem 13 parlamentares e é sobre isso que o próximo episódio da série sobre as 7 décadas do Legislativo vai tratar. As 9 primeiras legislaturas tiveram 15 vereadores cada uma. Entre as eleições de 1947 e 1982, 15 cadeiras eram o número dos parlamentares da Câmara de Jacareí. Esse total foi decidido por resoluções legislativas e tinham a ver com a população do município. Nas disputas de 88 e 92, esse número subiu para 19 vereadores. E a partir de 96 até este momento, o total de cadeiras na Câmara de Jacareí foi reduzido para 13. Muito bem, vamos voltar aqui com a Bruna a falar um pouquinho mais sobre psoríase e outras enfermidades de pele também. A Bruna falou uma coisa importante no começo, que não tem cura, né, Bruna? Existem tratamentos que precisam ser feitos, mas ela não tem cura. Muita gente às vezes pode pensar que, nossa, como é que eu vou viver com isso? Porque a medicação é cara, muita gente não tem convênio hoje no nosso país. Como é que funciona essa questão da medicação no tratamento?
Então, a psoríase ela pode ser tratada de algumas formas, tanto a medicação tópicas, né, que a gente passa na pele, quanto oral, tem alguns comprimidos que a gente faz também a tratamento, e os biológicos são os injetáveis, né, que hoje é o que está dando um pouco mais de controle para as pessoas que são mais graves, né. A pessoa que não tem contato nenhum com a saúde ali, né, pode usar um hidratante, alguma coisa só para ajudar nessas placas, né. Lembrando que ela não é contagiosa, então algumas pessoas sofrem por isso, né, mas ela não é contagiosa. E o especialista, o dermato, vai avaliar cada caso para ver a possibilidade de uma medicação tópica. Existem shampoos com psoríase de couro cabeludo, né, soluções, ou então já as medicações sistêmicas, orais ou injetáveis. Da importância de sempre procurar, né? Ah, eu tô com uma alergia, preciso realmente procurar um médico. Para fazer o diagnóstico diferencial, tudo certinho. E a questão da qualidade de vida é um ponto de destaque, né? Porque você disse que o estresse, ele acumula ali, pode fazer com que aumente até. Então, qualidade de vida é o ponto de partida para combater mesmo a doença. Porque às vezes a pessoa tem uma lesão pequena, mas ela não consegue sair na sociedade sem esconder a lesão. Então, a qualidade da vida daquela pessoa é muito ruim. Então, às vezes é uma psoríase leve, mas por esse lado a gente classifica como uma grave. E aí a gente vai nos tratamentos um pouco mais invasivos, um pouco mais... E isso também afeta até a condição emocional da pessoa. A gente estava falando agora da questão do suicídio, né? A pessoa pode desenvolver uma outra questão aí, uma depressão. Sim, em função é muito disso, comum, né? muito comum isso nessa doença, assim. Porque é uma doença mais visível, é muito visível, né? Os locais mais comuns é cotovelo, joelho, então tem gente que tem couro cabeludo, então fica muito visível, né? Tem gente que perde emprego por causa disso, né? Então é bem... Porque afeta diretamente a autoestima, né? Total, total. Mas essa questão de perder o emprego por conta do bloqueio mesmo emocional que ela causa? Então, sim, também é o mais comum, mas pelo preconceito que tem. As pessoas não conhecem a doença, então acham que pegam. Então, tem uma menina que tinha o psoríase em couro cabeludo, entrou num serviço, precisava prender o cabelo. Na hora que ela foi prender o cabelo, apareceu. E aí ela foi mandada embora por isso. Isso já era processo, né? Mas ela foi. Imagina, a menina já tem a psoríase ali aquilo tá me atrapalhando na vida, ela vai, consegue um emprego e ainda é demitida por causa disso. Imagina, né? Reforçou ali uma série de questões já, né? Sim, pra ela. sim. Por isso a necessidade da informação. Sim, total. Bom, estão abertas as inscrições para cursos de informática de celular para idosos aqui na cidade. Saiba como se inscrever no link a seguir. Estão abertas as inscrições para os cursos de informática e celular para a terceira idade, que são ministradas nas paróquias dos bairros São João e Jardim das Indústrias, aqui em Jacareí. Eu converso agora então com a Adriana Ramel, que é coordenadora desses cursos. Conta um pouquinho para a gente o que eles aprendem aqui. Eles aprendem a fazer um texto, eles aprendem planilha do Excel, eles aprendem toda a parte de internet, a fazer compras, pesquisas. E na parte de celular, eles aprendem tudo sobre o WhatsApp, foto, filmagem, Bluetooth. É um pacote bem completo, bem bacana mesmo. E como fazer essas inscrições? O que precisa trazer também para cá? A pessoa pode procurar a paróquia, tá? São João Batista ou aqui, Paróquia Guadalupe. Ela traz um documento, traz o valor da taxa de R$40 da matrícula e já faz a sua inscrição. Caso eles queiram tirar alguma dúvida, tem algum telefone para contato? Sim, pode ligar para mim mesma no telefone 981365886 e eu esclareço a dúvida que a pessoa tem. Tá certo, Adriana, muito obrigada pelas informações. Lembrando que esses cursos têm duração de 1 ano e este é o 15º ano já deste projeto. Daniela Santos para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito boa essa iniciativa, né? Uma ótima oportunidade para quem está na terceira idade, ainda tem algumas barreiras com a questão da tecnologia, de mexer no celular, para aprender aí quebrar os preconceitos. Eu lembrei até da tua matéria do EJA, que a dona Cida, uma das questões, ela sabia ler, escrever, a dificuldade dela era lidar com tecnologia, com celular, caixa eletrônico. Foi lá pro EJA para se atualizar nisso também. Até porque hoje, né, o mundo todo vive em função, não só em função, mas assim, a tecnologia ajudou a gente a desenvolver o nosso meio, nossa forma de se comunicar, nossa forma de atuar na sociedade. Então, a importância, né, das pessoas da terceira idade também serem incluídas nesse pacote aí. Isso aí. Bruna, uma coisa interessante, né, quando a gente fala desse assunto, você falou que ela não é contagiosa.
Mas existe ainda um preconceito, as pessoas precisam ter essa informação de que se eu tô com uma alergia, né, que se eu tô com uma doença na pele, eu posso abraçar, eu posso tocar, eu posso manter um relacionamento com a outra pessoa, porque isso não pega. Isso, não pega. As pessoas que têm as placas maiores, que solta a descamação, essa descamação não tem nenhum micro-organismo, então a pessoa pode beijar, pode abraçar, não vai pegar de forma nenhuma. No ônibus, encostar na pessoa, não pega. Então, isso que é muito importante, porque muita gente acha que é contagiosa. Não. A pessoa já tem uma predisposição para aquela doença, né? Então, a outra não vai ter se ela não tiver essa predisposição, enfim. Importante essa informação para que a pessoa que tem a doença, ela tenha que combater a doença, né? Não precisa combater também o preconceito e a desinformação do outro, né? Isso aí são duas coisas diferentes que acabam piorando a situação, o quadro de saúde de quem já sofre com a psoríase. É a questão do preconceito, né? A gente sempre, a gente julga às vezes a que a gente não conhece, então a informação é importante para que as pessoas quebrem essa barreira. Bruna, a gente está chegando agora, vai chegar o verão, né? Tá chovendo, fez frio semana passada, mas teoria é para começar a esquentar a partir de agora. E com o sol também aumenta a preocupação com a pele. Quais são os principais doenças de pele e cuidados que as pessoas têm que ter nesse período que se intensifica o sol e, consequentemente, as consequências dele na pele? Então, o cuidado fundamental, principal, é o protetor solar, né? A gente se expor pode dar várias lesões, câncer de pele, além do envelhecimento, a mulherada tá em dia aí com os protetores. E a gente precisa hidratar bastante. O hidratante também, o tópico, né, de passar também é importante, porque a gente às vezes abusa ali na praia, que tem a água com cloro, ou na piscina com sal, ou na piscina com a água com cloro, então dá uma ressecada na pele. A gente precisa hidratar com os hidratantes e bastante líquido também, né? Então se preparar para o verão, que daqui a pouquinho a gente espera que pare de fazer frio em novembro, senão daqui a pouco a gente vai passar Natal. Você gosta? Eu gosto. Então a gente está divergindo. Também tem que ter cuidado com a pele. Também resseca tempo, todas as estações tem. É verdade. Bom, gente, a Associação dos Portadores de Deficiência de Jacareí, em parceria com a Prefeitura Municipal, oferece gratuitamente aulas de para-atletismo. A atual equipe já conquistou muitos prêmios aqui na região e também no Brasil. Confira na reportagem a seguir. Um passo de cada vez para vencer a limitação imposta pela deficiência. É assim que caminha a equipe de para-atletismo, que é mantida pela POD, a Associação dos Portadores de Deficiência de Jacareí, em parceria com a Prefeitura Municipal. Aqui, pessoas que viram a vida mudar de um dia para o outro lutam pelo mesmo objetivo. O objetivo é você se descobrir não só como pessoa deficiente, né, mas principalmente como pessoa eficiente. Você participa de competições, você ganha competições, você participa com pessoas iguais a você, então você muda o foco. Chicão trabalhava como frentista e durante um assalto levou um tiro que acertou a medula. Depois disso, ele nunca mais andou. No começo é duro. Fiquei uns 2 anos para se reabilitar de novo. As cicatrizes marcam o AVC que o Pablo sofreu aos 12 anos de idade. Ele perdeu parte do cérebro, ocasionando danos na visão e na coordenação motora. Os médicos não tinham esperança de recuperação, mas depois de 3 meses na UTI, ele voltou à vida. Logo que eu saí, minha recuperação, graças a Deus, foi muito boa. Logo eu fui para a natação, onde que eu conheci a galera do atletismo que eu estou até hoje.
Aos 17 anos, a Camila perdeu a visão por causa do diabetes. Na época, uma adolescente que estava terminando o ensino médio e precisou deixar o sonho da universidade para trás. Mas isso não a fez desistir da vida. Foi uma semana só, meio para baixo, depois eu falei, né, eu perdi a visão, não foi a vida, né? Então, uma bola para frente. A equipe treina 2 vezes por semana no Espaço Liberdade, bem pertinho do centro de Jacareí. Participam de campeonatos em todo o Brasil e alguns atletas possuem destaque no ranking nacional. O Chicão é um exemplo, é o 3º melhor atleta do país em sua modalidade. E todos eles enxergam no esporte muito mais que uma competição. Recomendo para todos que tem uma deficiência, que está em casa, que não fica preso dentro de casa. É bom sair de casa e vir para o esporte, que é tudo de bom. Ele melhorou tudo na minha vida depois que eu comecei. Na sociedade em si a gente consegue se encaixar melhor. A autoestima da pessoa é melhor para a gente no dia a dia. A motivação de sair de casa, vir treinar, saber que vai para um campeonato, conhecer outros atletas. Cada limitação uma diferente da outra. Fora que a gente faz muitos amigos, conhece lugares novos. E é muito bom para a nossa saúde. O pôr do sol traz a certeza de missão cumprida, enchendo de esperança o amanhã dessa equipe, que quando luta para vencer suas próprias limitações, mostra que a superação está ao alcance de todos. As pessoas se deparam com algum problema, com alguma coisa que não está favorecendo, mas a pessoa tem que ir para frente, né? Lutar. Que não há vitória sem luta. E, que nem eu falei, eu perdi a visão, não perdi a vida. Então, a pessoa tem que lutar para conquistar os objetivos. Aí, parabéns pela reportagem. Quem foi o cinegrafista? Foi o repórter cinematográfico Matheus Leão. Matheus Leão, tá aí, que tá aqui atrás de mim, aqui nessa câmera. Quando eu olho aqui, eu tô olhando pra cara dele. Parabéns, Matheus. E parabéns para a iniciativa da associação e também da Prefeitura Municipal, que eles desenvolvem, além dessa questão do paraatletismo, também tem a natação para deficientes, que reúne um grupo seleto de campeões mesmo. Acho que fez matéria também. Já fizemos matéria, você pode acompanhar lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você conhece um pouquinho da história dessas pessoas e, na verdade, assim, eu que fui lá acompanhar, é uma aula de superação, porque às vezes a gente reclama, tô com uma dor nas costas, e eles, assim, eles te dão um banho de superação, assim. Então, se você puder acompanhar um dia o trabalho dessa equipe, tanto de natação quanto de paraatletismo, vale a pena, porque eles são realmente campeões aí na vida. E a professora Borrego... Lia Borrego. Lia Borrego esteve aqui com a gente, então parabenizar ela mais uma vez pelo trabalho. Sim. Bom, vamos falar mais aí das doenças de pele, sobretudo a psoríase, que é o tema hoje desse Bom Dia Jacareí. Bom, a gente estava falando da questão hereditária, né, genética da doença. Necessariamente, se alguém da sua família teve, é o seu pai, sua mãe. Fala um pouquinho dessa característica da hereditariedade pra gente. Então, essa parte, ela não é assim, ela tem um fator hereditário, mas não necessariamente de pai para filho. Às vezes o avô tem, o tio tem, alguém da família mais longe, assim, não tão ligado, assim. O irmão tem, às vezes ninguém teve, mas o irmão tem. Então tem essa parte genética, assim. É variável, né? Não variável, tem uma receita. Meu pai teve, eu vou ter, meu filho vai ter. Não, seus pais têm 1/3 da possibilidade do filho ter também. Mas é 1/3, né? Então não é certeza que ele vai ter a psoríase também. Um fato interessante é que o Brasil é o 2º no ranking, né? De pessoas que desenvolvem a doença. Sim. Agora, uma questão interessante também é quando a gente fala de alimentação, né, Bruna? A gente sabe que a alimentação pode influenciar em diversos aspectos da nossa saúde, mas na psoríase ela também tem a sua parcela ali de aumentar ou diminuir, de agravar o quadro. Como é uma doença inflamatória, né, alguns alimentos que para algumas pessoas podem inflamar, podem piorar a psoríase. Então tem gente que evita o glúten, evita a lactose. Então para algumas pessoas isso tem uma influência na qualidade da melhora das lesões e tal. Então algumas vezes influencia sim. Se a pessoa tiver a possibilidade, né, de se consultar com um nutricionista, seria indicado? Super interessante, porque daí ela vai colocar as medicações, as alimentações que são melhores para aquela pessoa. Tal, né? Então é bem interessante.
Aproveitar que vocês estão falando da questão da influência da alimentação, a questão também emocional. Muitas vezes, assim, no senso comum, a gente escuta que a manifestação de várias doenças de pele tem muito a ver com questões emocionais. Sim. Isso é fato? É fato. Na dermatologia tem muitas doenças que estão relacionadas ao emocional e a psoríase é muito ligada ao estresse. Então, esse fator emocional da psoríase é muito importante, né? Ele, claro, não é uma pessoa que vai estar estressada. Se ela não tem os outros fatores para ter a psoríase, ele não vai desenvolver. Mas a pessoa que tem essa parte genética, que é predisposta, o estresse é um fator muito importante, tanto de aparecimento de lesão, quanto de piora das lesões. Tem que procurar um equilíbrio de toda a alimentação, emoções. Para a psoríase é importante, porque como ela é multifatorial, tem várias questões ali que dá pra gente melhorar para a pessoa, né? Bom, para a gente fechar então, Bruna, quais são os cuidados, né? A gente já falou um pouquinho, mas assim, os cuidados com a pele de maneira geral, né? Tanto para quem tem a psoríase, para quem não tem, o que é fundamental, além do uso do protetor solar, que a gente sabe que tem que usar todo dia, às vezes a gente não usa todos os dias, né? Elton Rivas é um exemplo aqui, ele não usa. Mesmo eu também com não as uso, luzes gente, mas do a gente, estúdio, né? Pode queimar a pele. Pois é, inclusive as luzes, né, do a celular. Tela do computador também, não é? Do celular, é isso aí. Então, dá um puxão de orelha aí no pessoal que tá em casa, como é que cuida da pele direitinho? O protetor solar mesmo em ambientes fechados, né, é interessante. Porque a luz do celular, da TV, as luzes de casa podem queimar a pele. A hidratação é importante, né? Então evitar aqueles sabonetes muito esfoliativos, aquelas coisas pra gente tirar a proteção da pele, né? Então a gente precisa repor a proteção. Então com hidratantes, sabonetes mais leves. E acho que é isso, né? Hidratação, água, né? O tempo inteiro. Não, fundamental. Isso para a saúde como um todo. Bruna, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. Um pouquinho mais dessa doença que o nome não é tão comum, mas infelizmente ela é muito comum Super no Brasil. Comum. Obrigada a vocês pelo convite. Mais uma vez. É isso aí, gente. Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho através do site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E aí você consegue acompanhar o trabalho, as fotos. Também tem uma campanha desenvolvida pelo departamento aqui de mídias sociais que você pode enviar uma foto especial que você tirou aqui da nossa cidade. Então entre lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e participe, seja atuante aqui na TV Câmara Jacareí. E se você que está chegando agora aqui e perdeu o início do programa, lembre que daqui a pouco a gente tem uma reprise. Temos 2 reprises ao longo do dia. A primeira é ao meio-dia e também às 11 da noite, fechando a programação desta segunda-feira aqui na TV Câmara Jacareí. Sintonize 61.4 e nos acompanhe também por nosso canal do YouTube. Além de acompanhar os programas ao vivo, você tem lá as playlists de toda a programação da TV Câmara Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã a partir das 9 da manhã. Até lá.